Colocar aqui pra gravar. Eu quero é ver se esse negócio vai travar de novo. Eita, coisa chata. Foi. Política Nacional do Meio Ambiente. Essa é a aula do dia 28 de abril. Uma visão completa sobre o macro legal, a estrutura institucional e os instrumentos que protegem o patrimônio ambiental brasileiro. Ok. PNMA, um marco histórico. Instituída pela Lei nº 6.938, de 81, a Política Nacional do Meio Ambiente antecipou a Constituição Federal de 88 e revolucionou o direito ambiental brasileiro. Patrimônio público. O meio ambiente foi definido como bem público a ser assegurado e protegido pelo Estado e pela sociedade. Responsabilidade objetiva. Quem polui, paga, independentemente da culpa. O poluidor responde pelos danos causados ao meio ambiente. Então, a PNMA, não sei se você lembra que o professor perguntou assim, quem sabe o que é PNMA? Quando foi? Aí deram uma sugestão, né? Foi em 90 e tanto, foi em 84, foi em 82. Aí o professor falou que no caso a Josi tinha falado, né, que foi em 82. Aí ele falou que a Josi está certa porque foi 81 e 82, né? Foi nesses 2 anos aí. Mas o início ali, digamos assim, oficial, foi em 81. Então a PNMA foi um marco histórico. Né? O que é a PNMA? É a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela antecipou a Constituição Federal e ali estabeleceu várias coisas. Né? Então a gente pode ler depois isso que é importante, já que está bem direto aqui, que é um assunto. E aqui o Cisanama, que tem o CONAMA, não é isso? Isso, é isso mesmo. Tem o CONAMA e o CISNAMA, isso. Que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA é o quê? Conselho, não é isso? Isso. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. A estrutura que coloca a Política Nacional do Meio Ambiente em prática. Ok, então CISNAMA é quem coloca a política em prática, né? Quem faz acontecer. O Sistema Nacional do Meio Ambiente organiza a atuação do Estado em diferentes níveis, do planejamento à fiscalização. Aqui tem, né, um triângulozinho explicando, né? Primeiro tem um conselho de governo. Ai, deu sono. E aí vem o CONAMA. Hã? Aí, então, aí tem o MMA, o IBAMA, o ICMBio, órgãos estaduais e municipais. Eu vou dar um zoom. Como funciona na prática? O Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, integra órgãos federais, estaduais e municipais em uma rede coordenada. O município gerencia questões locais, mas a fiscalização de grande impacto recai sobre o IBAMA ou órgãos estaduais. Então, o SISNAMA ele faz a integração, né, entre os órgãos estaduais e federais e municipais em uma rede coordenada. Então, ele meio que faz a ligação entre todo mundo, né? Ele faz entre a União, os estados, os municípios, ela faz a interligação. O CONAMA cria as resoluções que fundamentam o licenciamento ambiental em todo o país. Então, acho que eu vou anotar bem aqui para mim fazer depois. Eu vou fazer um negócio que fala a diferença de cada um, né? O que você acha?
Porque aí, deixando uma imagem bonitinho, a gente deixa para revisão. Revisa depois, que ficar pesquisando toda vez. Então a gente vai colocar assim, diferença entre... Aí vem Konama. Tipo assim, não, não é só na diferença de significado, mas de fazer acontecer as coisas, né? É, Konama. E onde até que se fica, né? Porque, sei lá, vai que um tá nos estados, outro na União, sei lá. Konama, Cisnama. E qual é o outro? Só. O IBAN é fiscalizador, isso a gente já sabe, né? Então tá bom. BAMA, ICMBio, é tudo fiscalização. E eu acho que eu vou colocar depois também, que aí já resolve logo a nossa vida, IBAMA. Porque, beleza. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou colocar também a diferença entre os órgãos fiscalizadores, porque tem vários fiscalizadores. A gente só sabe que eles fiscalizam, mas como assim? Tipo assim, porque fica muito vago, né? Tipo assim, ele fiscaliza, tá, mas todo mundo faz a mesma coisa. Então, pra que que tem um monte de coisas que faz a mesma coisa? Deve ter alguma diferença aí. Se tem existe vários, é porque tem alguma diferença, né? Eu, pelo menos, desconfio que acho que é. Não sei, né? Vamos ver. Aqui a gente já viu os 9 instrumentos da PNMA, que é a Política Nacional dos Meios Ambientes. Então tem 9 instrumentos. É tipo aquele negócio da. Como é que fala? Da. Nossa, eu esqueci. Da ONU. Sabe a ONU que tem aqueles 12 não sei o que não sei o que do meio ambiente lá, que envolve economizar água, não sei o que tem em todo lugar, que é uns quadrados assim colorido. É tipo uns princípios gerais, assim, envolve com muita coisa. Enfim, aqui acho que a ordem ficou meio ruim. Mas a PNMA dispõe de nove ferramentas legais e técnicas para proteger o meio ambiente e regular atividades impactantes. Então, tem padrões de qualidade. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente desenvolve padrões de qualidade. Tem o zoneamento ambiental, que é o que? Olha, essas áreas aqui têm que ser preservadas, essas outras áreas aqui elas têm que ser cuidadas. Tipo assim, você pode construir, mas tem que cuidar. É nesse sentido, né? O zoneamento ambiental. Tem esses aqui que o professor colocou também no quadro, que é AIA, EIA, RIMA, que a gente tem que ver depois o que significa cada um. Deixa eu ver se posso mais de falar. Não falo. Deixa eu ver. AIA. AIA é avaliação de impacto ambiental. Lembrei o que ele explicou disso aqui. Você lembrou também já? Então, que os dois dependem, né, de um e o outro, né, que ele tinha colocado. Deixa eu pegar meu caderno aqui também. Aqui meu caderno também. Essa aqui é do dia 28.
que se eu tirar aqui da tela, no meio aqui tem anotado também, mas se eu tirar da tela vai parar de gravar, vai dar ruim. Então, ó, a IA, avaliação de impacto ambiental. E a avaliação de impacto ambiental, ela precisa, né, do EIA, que é o estudo de impacto ambiental, e do relatório de impacto ambiental. Porque um estuda e o outro faz o relatório para que tenha a avaliação, né? A avaliação é o estudo e o relatório. Então, o EIA e o que é tanto o estudo e o relatório fazem parte, estão dentro da avaliação do impacto ambiental. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente usa da avaliação de impacto ambiental como ferramenta técnica para proteger o meio ambiente. É uma das ferramentas. Tem o licenciamento ambiental, que é a validação, né, da atividade da empresa, do uso da terra ou de algum uso, não só uso do produto, mas uso de substâncias, né, que a gente sabe disso. Não é só o uso da terra, mas uso também de substâncias na realização dos produtos. Também é um incentivo à pesquisa, né? Aqui tá, aqui ó, não sei se você está com o seu caderno aberto, mas aqui tá histórico, tá enumerado, né? Primeiro é histórico, segundo Cisnama e terceiro são os instrumentos, que é isso que a gente está vendo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que aí aqui são 9, aqui, só que aqui tá 9 em letra, né? Em letra alfabética. Aqui tá até a letra I. E aqui tá enumerado. Então, cadê? É isso que ele falou, né? Incentivar a pesquisa. Quanto uma, quando uma instituição, até anotei aqui, quando uma instituição, empresa, faz algo inovador para o meio ambiente, ela recebe incentivo financeiro ao governo, do governo. Eu anotei, tudo que ele explicou eu estava anotando, eu tô aprendendo a não só ficar dormindo acordado na aula, mas tipo, ficar anotando o que ele está explicando, porque ele está explicando ali, justamente é o que ele está explicando que faz a diferença. Então, eu anoto o que ele colocou e o que ele explicou. Então, o incentivo à pesquisa não é só incentivar que as pessoas pesquisem melhores métodos de cuidar do meio ambiente, mas é quando também a empresa ela faz um estudo e ela descobre uma melhor forma de desenvolver o produto dela. Entendeu? Por exemplo, esses ônibus aí movido a bateria de energia. A empresa do ônibus estudou e descobriu uma melhor forma, mais sustentável, entre aspas, né? Porque querendo ou não, bateria também, ela tem uma validade e depois que a bateria acaba, não que acaba, né? Que ela é recarregável, mas depois que a bateria passou da validade do uso, né? Não tem mais como fazer, a bateria vai ser descartada, né? Então, que tipo de sustentabilidade é essa? É uma questão, né? Tudo não existe algo totalmente sustentável. É impossível, não tem como. Então, é nesse sentido que a empresa foi lá e descobriu uma forma melhor. Pelo menos não está estragando a camada de ozônio, né? Por conta do gás carbônico. Então, a empresa recebe uma validação, um incentivo, né, financeiro do governo, seja por, sei lá, não sei quais são os incentivos financeiros do governo. Acho que a gente pode pesquisar depois. Talvez seja interessante. Se, quais são os incentivos financeiros do governo para empresas
que são sustentáveis. Vou colocar assim. Ok. E aqui, espaços protegidos, né? Criação de espaços territoriais, seja parques, reservas e tudo mais. O próximo é cadastro técnico federal. O que, que significa isso? O cadastro técnico federal eu coloquei que é tirado no MMA. Eu esqueci o que é MMA, deixa eu ver. MMA, ixi, não apareceu nada a ver. É ambiental. Direito ambiental. Ah, é o Ministério do Meio Ambiente. Tá aqui anotado no meu caderno e eu tô viajando. Nada a ver. Então, o cadastro técnico federal é tirado no Ministério do Meio Ambiente. Caso não tenha, haverá multas ou paralisação e encerramento das atividades. Então, a empresa lá, a atividade, enfim, o que for, tem que ter um cadastro técnico federal no Ministério do Meio Ambiente. Se não tiver, né, porque a, a, a empresa ela tem que estar cadastrada para ela ser averiguada, né, para ela ser entendida que ela existe e que ela precisa de uma fiscalização. Se ela não é cadastrada, não tem como ela ser identificada como empresa, né, assim, no quesito ambiental para ser fiscalizada. E aí, sem fiscalização, né, é tipo uma prestação de contas ali, só que de forma de licenciamento. Deixa eu ver. Penalidades também é uma ferramenta que a Política Nacional do Meio Ambiente usa para regular as atividades, que é a penalidade a gente já viu, né? Administrativa, civil e penal. E o relatório. Tem que representar o relatório de qualidade. Dá para perceber que tem coisas meio redundantes, né? Meio assim, que parece uma coisa que, ó, tipo, o relatório tem a ver com a avaliação de impacto ambiental, né? A não ser que tenha várias outras coisas, que aí já entra bem mais a fundo, né? Aí já é bem na prática, assim, tipo, o que que é cada coisa. Mas eu achei meio redundante. Tipo, já tem uma avaliação de impacto ambiental, que já tem um estudo e relatório, vai apresentar outro relatório. Eu aqui criticando os outros. Mas tá bom, deve ter algum motivo. Padrões de qualidade e zoneamento ambiental. Padrão de qualidade. Nossa, vai explicar um por um, meu Deus. Ah, não, né? Sim, 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 não, sim, sim. Se bem que isso aqui é o resumo do resumo ainda, hein? Mas dá pra resumir mais. Tipo, tipo com um mapa mental. Vamos ver. Padrões de qualidade e zoneamento ambiental. Padrão de qualidade. O que é um padrão de qualidade? Né? Define o limite máximo de poluição, permitindo o ar, água e solo. Empresas que ultrapassam esses níveis infringem a lei e estão sujeitas a penalidades. Então, isso que quer dizer padrão de qualidade. Zoneamento ambiental é o que? Organiza o território, definindo onde pode haver indústria, preservação ou agropecuária. Isso que é o zoneamento ambiental, né? Ela fala, olha, esse solo aqui você pode fazer isso, aquele lugar ali você pode fazer aquilo, aquele lugar ali você não pode fazer nada disso. Então evita conflitos de uso do solo e protegendo as áreas sensíveis. Que bom que ele está explicando, que eu fiquei meio, estava criticando aqui. Avaliando impactos.
Antes de grandes obras, é obrigatório avaliar seus efeitos sobre o meio ambiente. Isso quando eu estava estudando arquitetura, eu estava vendo um pouquinho disso. O processo segue 3 etapas complementares, que é a avaliação de impacto ambiental, né? O processo engloba toda a análise dos efeitos de um projeto. O estudo, que é um estudo técnico detalhado e complexo, né? O EIA, exigido para obras de grande impacto. E o RIMA, relatório de impacto ambiental, é o resumo do EIA. É um resumo do estudo, em linguagem acessível para a audiência pública, né? Que um relatório, o EIA é o estudo, né? Ele é algo bem mais técnico para os profissionais. E o relatório é algo acessível para as pessoas. O professor explicou isso aqui, não foi? Lembrei agora que ele explicou. Que o relatório é algo acessível para as pessoas, tipo, acessarem. Ah, o que é essa construção. Porque, por exemplo, quando alguém vai construir ou reformar alguma coisa, ela tem que ter a placa de identificação em frente à construção. Não sei toda vez aqui em São Paulo a gente passa na rua e tem lá, né, a placa do arquiteto ou do engenheiro ou da empresa construtora que está realizando aquele projeto, porque também é uma lei, né? É uma coisa que tem que ser cumprida. Tem a ver com essa questão de deixar acessível a informação para as pessoas, porque é seguindo aquele princípio de que, como é que fala? De que a fiscalização é um dever de todos. Aqui, licenciamento ambiental, né? Deixa eu ver qual é a palavra que tá. Aqui, licenciamento ambiental em 3 fases. Nenhuma atividade potencialmente poluidora pode operar sem licença. O processo ocorre em 3 etapas sequenciais obrigatórias. Primeiro tem a licença prévia, que aprova a localização e concepção do projeto, concedida na fase de planejamento antes de qualquer obra. Isso aqui é muito a ver com engenharia e arquitetura. Eu lembro na época que a gente tinha que fazer primeiro um pré-projeto, e aí apresentar à prefeitura, aí a prefeitura avalia, aí depois aprova, aí sim a gente vai começar com um projeto mais detalhado e tudo mais para execução da obra. Aí a gente vai levar, sei lá, na construtora, enfim, e aí, mó burocracia. Então, é a licença de instalação, segundo passo, que autoriza o início das obras e construção, verifica se o projeto atende às condições da LP, né, se o projeto está de acordo com a licença prévia. E a terceiro é LO, que é a licença de operação. Autoriza o funcionamento da atividade após verificar se tudo foi construído conforme as exigências. Que aí é antes de inaugurar. Né? Antes de inaugurar, vai ver se está tudo certo, se todo o processo, se no processo final foi construído bem, se não falta mais alguma coisa para consertar ou, enfim, ajeitar alguma coisa antes de inaugurar, antes de ser usado, né? Aqui, o último, não, vixe Maria, falta 3. Tem aqui incentivos, espaços protegidos e CTF. Aqui é o incentivo à pesquisa, né? O que é o incentivo à pesquisa? O governo oferece benefício fiscal e financeiro para quem desenvolve tecnologias limpas e soluções inovadoras para o meio ambiente. Espaços territoriais protegidos, o que é? Parques nacionais, reservas biológicas e APAs, uma vez criados, só podem ser extintos ou reduzidos por lei específica. Né? Depois que tem lá a área preservada, ninguém pode mexer. Aqui o Cadastro Técnico Federal, que é o CTF. Deixa eu ver aqui, tem a ver com qual? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 7, Cadastro Técnico Federal, que é o MMA, né? Tirado pelo MMA. Registro obrigatório no IBAMA para atividades que usam recursos naturais ou são poluidoras. Sem ele não há licença e há multas pesadas. E as penalidades?
que é o 8. É a tríplice, né? A gente já viu. O poluidor pode ser punido em 3 esferas simultaneamente: responsabilidade ambiental, é cumulativa e independente. Administrativa, multas, embargo de obras, suspensão de atividades. Civil, obrigação de reparar o dano ou indenizar financeiramente. Penal, crimes ambientais, prisão ou penas restritivas de direitos. O relatório de qualidade do meio ambiente, que é o quê? O IBAMA deve publicar anualmente este documento para informar a sociedade o estado real da conservação e da poluição no país, promovendo transparência e controle social. Então, agora eu consegui entender. Por isso que tem todo ano aquele negócio que, o Brasil não sei o que é a Mata Atlântica, não sei o que é Amazonas, né? O Amazonas, né? Não sei o que, tantas árvores foram demolidas, tudo mais. Então é o relatório para as pessoas saberem o que está acontecendo, né? Porque eu, por exemplo, não tenho como ir todo mês lá no estado do Amazonas para ver como é que tá as árvores. Então, no mínimo é um relatório para mim ter acesso, né? Para a sociedade ter acesso. Então, a síntese, né? O resumo da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela o quê? Ela veio da lei de 1981 aos instrumentos atuais. A PNMA estrutura toda a proteção ambiental no Brasil. O CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, em ação. Do CONAMA ao IBAMA. Cada órgão tem papel definido na execução da política nacional. Olha só. Então, aqui já deu a resposta. Tá vendo como a gente tem que entender a diferença de cada um? Aqui já disse, ó. Cada um dos órgãos tem um papel que vai fazer alguma coisa ali em relação ao meio ambiente. Cada um tem uma tarefa ali. E aí os novos instrumentos, né? Padrão de zoneamento, o estudo, o relatório, licenciamento, penalidade, tudo isso são ferramentas concretas de proteção. E acabou a segunda aula. Então aqui a gente viu exatamente o que está diferente aqui das outras, né? Tem a ver que está diferente, por exemplo, os instrumentos é algo novo, né? Que a gente viu. A política nacional a gente já sabia, querendo ou não. O CISAMA, querendo ou não, a gente já sabia também, né? O professor já falou em outras aulas, só que agora foi um pouquinho mais que a gente falou, um pouco mais, mas não foi nada assim que ele já não tinha falado. Os instrumentos foi algo diferente que a gente viu. Só. Porque os instrumentos é a maior parte, né? Ó. Olha o tanto de coisa. São 9 coisas. Os outros foi só definindo o que é o CISAMA, o que é o CONAMA, e a gente já sabe. Então aqui a única coisa diferente é os novos instrumentos. Eu vou deixar um. Acho que eu não tô com meu. Eu vou deixar um asterisco aqui, que aí é uma coisa. Instrumentos. Pronto. Que eu consigo passar o resumo depois.